salve amigos da filosofia, aqui é o Caio Souto e hoje eu vou conversar com uma filósofa, ela se chama Sheila Cristiane Tomé, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem doutorado pela Federal de São Carlos e ela me contou também que está fazendo pós-doutorado, né, encerrando, e a especialidade dela é a fenomenologia, ela estudou o Edmund Husserl, e tá com alguns outros projetos aí que ela vai contar pra gente. Bom dia, boa tarde, Sheila, tudo bem? Tudo bem, Caio. E, bom, tudo bem, pessoal que está nos vendo, vai nos ver, né? Tudo bem. Então tá bom, eu vou começar perguntando sobre sua trajetória para a filosofia, como que foi essa opção por escolher estudar filosofia. E já aproveitando, né, fazendo já junto com essa pergunta também, perguntando sobre as dificuldades, né, de ser mulher nesse ambiente acadêmico, né, de enfrentar um ambiente que é quase que totalmente dominado pelos homens. Isso está mudando, né? E que bom que está mudando. E Sim. queria saber de você sobre isso também. Certo. Bom, primeiramente, Caio, quero agradecer pelo convite, né, de poder conversar contigo e também chegar a outras pessoas. Nesse momento difícil, né, que a gente está vivendo, né, não é um momento nem um pouco fácil, bem difícil, e ajuda, né, ter esses momentos de poder conversar sobre filosofia, sobre a vida, né, um pouco, a vida acadêmica, profissional. Então, agradeço muito pelo convite. E, bom, de fato, né, tem bastante coisa para conversar. Essa questão de fazer filosofia sendo mulher, no Brasil, e olha, não é só no Brasil, a experiência que eu tive, que eu vou falar um pouco, né, que eu pude um pouco ficar fora um tempo, percebi que, assim, claro que já, como você disse, já tá melhorando um pouco, né, as nossas condições, mas, assim, ainda há muito o que fazer, né, a gente vai conversar, acho que ao longo da nossa conversa vai aparecer alguma dessas questões, mas, primeiramente, até chegar a esse ponto, né, da gente conversar sobre isso, gostaria, acho que é interessante fazer uma breve apresentação, né, de onde eu vim, do meu trabalho. Bom, acho que você chegou a falar, né, que atualmente eu sou professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, eu entrei aqui na URGS foi em agosto do ano passado, não faz muito tempo, né? Entrei já nesse período também difícil para as universidades, né? Nesse momento que a gente tem que estar com muita força. Mas antes também eu já dava aula, vou falar um pouco da minha experiência. Eu dou aula, então, aqui na URGS, que é o campus, que fica o campus do Vale, fica aqui em Porto Alegre, mesmo, né? No Rio Grande do Sul. E a gente tem alunos de diversos lugares do estado. Porto Alegre também é uma cidade grande, é uma cidade que tem sua diversidade, né? A gente, interessante, nossos alunos têm um público bem diverso. A gente tem os alunos que entram, por exemplo, esse semestre estão dando aula para calouros, né? Claro, a gente tem muitos jovens, né, que estão entrando, mas a gente tem também muitos alunos que já fizeram outros cursos, né? Então, pessoas assim já têm um caminho acadêmico, né? Uma profissão, muitas vezes. Eu acho isso muito interessante, muito legal, porque possibilita que a gente tenha uma troca de conhecimentos, né? Eu tenho alunos, assim, que são biólogos, pessoas da área do direito, né? Que já tem toda uma trajetória, e eu acho que isso é muito interessante, né? Contribui muito para a gente poder ampliar um pouco o diálogo filosófico, né? Porque às vezes a gente nos nossos cursos fica um pouco assim restrito, né, a questões clássicas filosóficas. E é importante, é legal você às vezes ter também uma leitura de pessoas de outras áreas, né? Eu acho que isso contribui bastante, né? Esse é o nosso perfil aqui da URGS. E, bom, como eu falei, então, atualmente estou dando aula aqui, sou professora efetiva aqui, mas eu já dei aula anteriormente na Unesp, e na Unesp de Araraquara, não, desculpa, de Bauru, na Unesp de Bauru.
e na UESB, que é uma universidade do estado, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Então, interessante porque eu pude ter, né, lugares bem diferentes, no interior de São Paulo, Bauru, e interior da Bahia, em Vitória da Conquista. Bem interessante, assim, essa experiência. Eu vou falar um pouco sobre ela ao longo da nossa conversa, porque são, né, lugares que têm as suas especificidades. Cada lugar, assim, pude observar certos desafios, né? Acho que em todos os lugares aqui do Brasil a gente encontra desafios grandes, né? Cada região tem o seu. Então, mas também cada região tem algo que nos traz de novo para conseguir passar a filosofia, né? Contribui de alguma forma também, né? Isso é interessante. Bom, em relação à minha formação, você falou um pouco, né? Que eu fiz o doutorado na UFSCar, terminei em 2015, a minha tese, defendi. A minha graduação, né, começando mais no início, a graduação eu fiz na UniOeste, é uma universidade estadual do Paraná, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, no campus de Toledo, foi onde eu fiz a minha graduação. Faz tempo, foi em 2004 que eu saí da graduação, mas eu tô um tempo, né? Entrei em 2000, então, né, já estou 20 anos nessa vida, né, de ler filosofia, estudar filosofia. E, bom, lá na graduação, na UniOeste, né, que eu entrei, então, de 2000 a 2004, eu já tive esse interesse, logo no início, assim, me despertou um grande interesse pela fenomenologia, que é algo que eu venho estudando até hoje, né. Então, no início, meu interesse maior, que me despertou assim, uma paixão, né, pela filosofia, principalmente mais o estudo do Heidegger, que eu tive mais acesso no primeiro momento, né, do Heidegger. Aí eu gostei muito, achava muito legal, até hoje eu gosto muito, sempre quando posso ler, essa leitura que o Heidegger faz dos filósofos antigos, né, da Grécia, principalmente os pré-socráticos, Anaximandro, Parmênides, Heráclito, o próprio Platão e Aristóteles. Eu achei isso, assim, foi algo muito legal, que me fez ver que eu realmente gostava de filosofia, que era isso que eu queria fazer, né? E o próprio Heidegger também, Bom Ser e Tempo, é um texto muito, até assim, sedutor para a gente, né, que está iniciando, principalmente uma graduação de filosofia, né? Porque o Heidegger, eu acho que, apesar de ser difícil, claro, o estudo, né, do Heidegger e outros autores, os conceitos que esses autores propõem, mas a escrita do Heidegger, a maneira como ele conduz os seus textos, eu acho que são muito envolventes, né? Então, por mais que no início você não entenda muito bem o que ele está dizendo, você quer entrar naquele movimento de compreender aquele autor, né? Claro, cada pessoa vai ter o seu interesse, as suas questões, né? Que isso acho que desperta a filosofia, justamente eu acredito que seja isso, né? As questões filosóficas com as quais a gente se sente tocado, né? Aquelas que tocam a gente, né? Que de alguma maneira chegam até a gente e nos tocam, né? Nos mobilizam a pensar, né? A ler textos tão difíceis, complexos, mas que faz a gente sentir prazer nisso, né, de estudar esses textos, autores. Então, as questões que me mobilizaram já na graduação, bem nesse início do contato que eu tive com a filosofia, e porque exatamente eu não sei, né, cara, eu não sei vocês, a gente, não sei, assim, não tinha uma tomada de decisão muito clara para dizer, vou fazer filosofia, o curso de filosofia, né, eu acho que a gente faz meio por curiosidade, né, assim, claro, por interesse. Eu, por exemplo, não tive aula de filosofia no ensino médio, infelizmente. Eu não conhecia quase nada, eu fui, assim, curiosidade mesmo. Conheci alguma coisa e outra, mas, assim, muito ainda superficialmente mesmo, né? Nesse início, então, da graduação, eu já tive contato com essas questões, como eu disse, que acho que me mobilizaram a realmente ver que era isso que eu queria estudar. Então, no meu caso em específico, questões que me mobilizaram muito, até hoje eu penso sobre elas, a questão, por exemplo, da temporalidade, que se tornou o tema da minha pesquisa, né? Então, como nós concebemos uma compreensão de tempo, e com o tempo, será que o tempo não é também,
a temporalidade, quanto ela é decisiva para a nossa compreensão de mundo, né, como um todo, essa nossa relação com a temporalidade. Sempre achei algo muito importante para a filosofia e que também eu pensava sobre isso, né, era algo que me fazia pensar, perder um tempo pensando nisso. Outra questão que também, assim, eu achei muito interessante, que os filósofos abordavam isso, é a questão que também eu venho estudando agora mais recentemente, que é essa questão do outro, nossa percepção, da nossa concepção do outro, da alteridade, né? Depois pode ser chamado como intersubjetividade, né? Questões da intersubjetividade. E isso realmente é algo que me chamou muita atenção já na época da graduação, né? Como os filósofos tinham, né? Cada um à sua maneira, quase todos eles pensam isso. Como que a gente reconhece um outro sujeito, uma outra figura humana, como sendo um outro sujeito, uma figura humana, um outro ser humano, né? Não como um outro objeto qualquer, né? Então, qual que é essa especificidade do reconhecimento do outro, né? Isso era algo que me chamou muita atenção já desde a época da graduação. Isso é algo que conduz a questões de várias ordens, né? Tanto epistemológica, como também ética, né? Política. Então, é algo que depois vou falar um pouco também, mais para frente, mas foi uma das questões também que me mobilizou desde o início da graduação, né? Então, acho que a gente, na filosofia, acredito que é isso, a gente é movido por questões, né? Problemas filosóficos que a gente observa que existem, que os pensadores, os filósofos pensam elas e que são coisas que a gente também tem como algo importante na nossa vida, a gente para pensar sobre elas, né? Então, esse foi meu início lá na UniOeste. Aí, posteriormente, primeiro, então, eu tive esse contato, mesmo pelos professores, né, que estavam lá, que estudavam mais o Heidegger. Então, realmente foi o Heidegger mais essa leitura pretende dos gregos, os filósofos gregos. Posteriormente, eu tive contato, então, com um professor que estudava o Husserl. E aí, então, eu conheci finalmente o Edmund Husserl. Era mais do meio para o final da graduação, né, esse momento. Na época, eu já era bolsista do grupo PET, que era um grupo de pesquisa, né, então já tinha, assim, um começo de pesquisa, né, mais de Heidegger. E aí, então, eu pude participar, depois que eu conheci tive aulas, fui conhecendo o Husserl, eu pude participar de um projeto de um professor de uma bolsa muito legal, que era da Fundação Araucária, um projeto de iniciação científica. E aí, eu realmente, assim, né, uma pesquisa, um desenvolvimento de uma pesquisa. E aí, então, o Husserl também foi uma questão muito interessante, que no começo é um filósofo muito difícil, o Husserl, né? Quando você vê, você começa a falar, nossa, como é que você se apaixona pelo Husserl, né? Porque ele é bem difícil, de fato, literalmente, né? Mas aí, depois essa parte mais inicial, que você tem um certo susto, nossa, ele é um autor muito denso, é difícil de entender. O Husserl, ele parece um pouco assim, o Kant, né? O Kant também, assim, de ser um pouco repetitivo, mas de uma forma muito densa de se entrar, né? E tanto, depois que eu fui entendendo um pouco os conceitos do Husserl, eu fui vendo o quão rico é o pensamento do Husserl, né? O quão grandioso é esse pensamento. E então, realmente me apaixonei, né, pelo autor. E pude ver que o Husserl também pensou de um modo muito profundo essas questões que me mobilizavam, né, que era a questão da temporalidade, do outro, né, da subjetividade, e de encontrar ali, então, todo um campo de investigações que eu, até hoje, né, muitos anos já eu estou tentando entender os conceitos, e é muito legal, né, esse exercício de leitura de filósofos em geral, né, porque a gente vai, quando vai entendendo, principalmente os pensadores tão difíceis, né, como é o Kant, o Hegel, os filósofos, na verdade, né, a gente vai construindo, entendendo aos poucos, né, o que eles estão propondo, esse pensamento tão profundo, e isso é muito gratificante, né, o que a gente tem de resultado, né, quando a gente vai conseguindo compreender esse corpo de pensamento, né, e entender o quão profundo são essas questões, esse tipo de pensamento que esse autor traz, né, contribuições que esse autor traz, muitas vezes para pensar outros autores, né, a influência que esse autor tem em outras filosofias, até em outras ciências, né, em outros campos científicos. Eu acho isso muito rico, assim, muito gratificante. Eu realmente me sinto muito realizada, assim, na filosofia, felizmente. E, assim,
eu gosto também, acho muito legal esse exercício que nós temos na filosofia, é a possibilidade da docência, né? Tem a parte da pesquisa, que é um pouco solitária, né? A gente precisa estar pesquisando, mas é muito legal isso, que você pode, com o papel, né, a possibilidade da docência, você compartilhar com as pessoas todo esse conhecimento, né, todas essas questões que você pode estudar, né, eu acho isso muito realmente gratificante, poder dar aula, né, eu gosto muito também desse aspecto da docência. Bom, e aí então, para essa trajetória, né, da minha pesquisa e da minha formação acadêmica, aí eu então terminei lá na UniOeste, foi já o meu TCC, a minha pesquisa de iniciação científica em Husserl, sobre, eu já estava meio tateando, tentando encontrar essa questão da temporalidade no Husserl, mas eu ainda não tinha muitos recursos, né, na época. Então, eu fiz meu TCC era um trabalho um pouco mais geral da obra do Husserl, né? Eu estudei um texto mais assim, introdutório, que é as meditações cartesianas do Husserl. E aí, dentro das meditações cartesianas, eu cheguei lá na questão do tempo, assim, meio que só apontei o que eu pude fazer no momento, né? E aí, justamente, meu mestrado, então, foi uma continuidade disso, né? O meu mestrado, daí, já era justamente a questão do mestrado, era pensar o que é como nós constituímos a temporalidade, essa noção de tempo, e o que era, eu via que era importante no Husserl a questão do tempo, né? O tempo era um marco, assim, né? A constituição temporal no pensamento do Husserl, isso eu já tinha percebido. Então, eu queria no mestrado entender isso, né? O que é essa temporalidade, por que ela é tão importante no Husserl. E aí, justamente, esse era, então, o tema do meu mestrado, que era essa relação entre subjetividade, é um conceito moderno, mas que o Husserl vai recuperar, né? Então, entre subjetividade e temporalidade. Como que o sujeito, que é o Husserl vai falar o sujeito transcendental, constitui tempo. E por que essa constituição temporal é tão importante também, é importante também para a constituição do próprio sujeito. Eu vou falar isso daqui a pouco, um pouco mais explicar melhor isso. Então, esse foi o tema da minha dissertação de mestrado. Aí eu fiz a dissertação. Aí eu saí da UniOeste, porque na época ainda não tinha mestrado. Foi logo depois abriu, na sequência, naquele mesmo ano, aí abriu o mestrado, mas na época não tinha. Então eu fui para Curitiba, aí eu fiz na Universidade Federal do Paraná, na UFPR, aí foi lá que eu fiz o meu mestrado. Era, então, sobre essa questão que eu falei agora, né? Era esse início de pesquisa sobre essa questão do como se constitui a temporalidade no Husserl, né? A relação sujeito-tempo. E aí depois, eu realmente, na minha pesquisa, dei uma sequência, assim. Aí o doutorado era também uma continuidade do mestrado, porque aí lá no mestrado, eu observei que tinham questões realmente muito profundas para o Husserl, que o Husserl, eu observava assim, achava isso muito interessante, acho muito interessante, consigo ver como para o Husserl, ele, quando eu vou falar agora, daqui a pouco, vou explicar o que é essa temporalidade, mas você vê que o Husserl encontra alguns enigmas, né, algumas coisas, alguns problemas que mexem mesmo com ele, né, então esses problemas eu identifiquei no Husserl e coloquei como um tema ao meu doutorado, né? Então, esse daí foi o tema do doutorado, foi aprofundar essa questão de entender como se dá essa constituição temporal no pensamento do Husserl. Aí, para apresentar, vou falar um pouco da questão da tese daqui a pouco, mas para tentar entender essa questão que o Husserl apresenta nos textos, que eu observei, eu tive que estudar alguns textos que eram recentemente publicados na Husserliana, porque a Husserliana até hoje, o Husserl escreveu tanto que até hoje está sendo publicado as obras dele, né? Cursos dele, que alguns anotaram, está sendo publicado até hoje, né? Então, o tema que eu pensei em tratar, discutir no doutorado, eu precisava estudar textos que não tinha nenhuma tradução, era só em alemão, e tinha acabado de ser publicados na Husserliana. Então, era um certo problema, né? Tinha pelo menos 2 textos que eram assim. E aí foi muito interessante, que aí eu passei, então, na seleção da UFSCar, né? Eu entrei na UFSCar, no doutorado da UFSCar em 2009. Aí quem me orientou lá foi o professor Branco Prado Neto. Ele também no início achou que era um pouco loucura, que eu estava pretendendo uma coisa que no Brasil, é interessante, porque no Brasil, naquela época, não tinha ninguém que conhecesse esses textos, né? Nem as pessoas mais especialistas no Husserl, por exemplo, o professor Carlos Alberto Ribeiro de Moura, da USP,
Mesmo ele, que eu cheguei a conversar na época, não conhecia muito esses textos, porque eram, né, recentemente publicados, né. E aí eu me aventurei a estudar esse texto, estava realmente determinada que eu precisava estudar esses textos, porque lá eu ia encontrar as respostas para o meu problema, né, filosófico que estava apontando. Então, aí foi interessante que eu tive a oportunidade de ir para a Alemanha. Eu passei 6 meses na Alemanha durante o doutorado, na Universidade de Colônia. Fui justamente, então, para isso, né, para conseguir entender, primeiro para aprender melhor a língua alemã, que eu já estudava há um bom tempo, né, alguns anos, só que o alemão, né, é uma língua muito difícil, então, assim, só mesmo você indo um tempo para a Alemanha para você realmente solidificar esse conhecimento e ser capaz de ler os textos de um filósofo apenas naquele original alemão, né. Então, eu fiz o curso lá intensivo de alemão, e o mais interessante, que foi assim, muito determinante na minha trajetória assim, de pesquisa mesmo, foi ir lá na Alemanha. Eu fiquei no Arquivo Russell, né, no Arquivo Russell mesmo da Universidade de Colônia, e quem me orientou lá, me orientou lá na Alemanha, foi um professor que se chama Dieter Lohmer. Na verdade, é o editor de um desses textos que eu estava estudando, que se chama Manuscrito de Bernau, né, um texto muito importante do Russell, Manuscrito de Bernau, que tinha sido publicado há poucos anos, esse que, né, que só tinha no original, e, nossa, foi muito bom, né, porque aí eu tinha a grande referência do mundo, que era o professor que editou os textos, que ele me ajudou demais, assim, né, eu acho que eu não teria conseguido terminar a minha tese, com certeza não teria terminado a minha tese da maneira que eu pude, se não tivesse essa orientação desse professor, né, o Peloma, era uma pessoa muito acessível, conversou muito comigo, me deu toda uma direção, né? Então, por isso que eu falo para meus alunos também, né? Eu falo sempre para meus alunos, como é importante, né? A gente, infelizmente, agora no Brasil, está vendo muitos cortes de bolsas, muitos, né? Aqui mesmo, bolsas nacionais e as internacionais também, né? As de visita ao exterior, infelizmente. Mas a gente, como é importante a gente lutar por ter as bolsas aqui no país e também as que possibilitam as idas ao exterior, né? Que a gente realmente aprende muito, né? É sempre um estudo que às vezes ainda não chegou no Brasil, né? A gente está estudando. Então, assim, é muito importante mesmo. Sempre digo isso aos alunos, né? Que é importante a gente, sempre que possível, se puder ir, vale a pena. Então, eu fazer isso, ter essa trajetória, né, isso me ajudou muito, então, na minha pesquisa, e aí, posteriormente, depois que eu terminei em 2015 o doutorado, aí eu ainda estou finalizando, na verdade, o pós-doutorado na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp, onde eu trabalho, aí também seria um desdobramento dessa minha questão estudada antes no doutorado, e aí já entra uma questão um pouco mais ampla, que se refere à questão da temporalidade, mas que é essa questão da intersubjetividade, que é o que eu falei antes, né? Como nós, enquanto, como o Russell vai dizer, sujeitos transcendentais, temos e reconhecemos, de fato, um outro sujeito enquanto não apenas um sujeito, ou uma coisa, né? Mas enquanto um sujeito transcendental também, né? Então, eu vou falar um pouco sobre isso também, de modo a tentar esclarecer um pouco isso. Mas aí, então, esse foi, né, está sendo o tema do meu pós-doutorado, que eu estou agora finalizando. Certo? Aí, esse seria meu caminho, assim, meu caminho acadêmico, né? Foi muito rico ouvir as suas experiências, né? Muitas coisas, assim, de superações, né? De dificuldades, né? Que, enfim... aqui, sobretudo no Brasil, um país grande, tem que ir de um lugar para o outro, não tem, às vezes, o professor que dá aquela especialidade, aquele autor num lugar, aí você tem de ir para outro lugar, depois, sim, na sua docência, né, deu aula num canto, no outro, são dificuldades, mas que, ao mesmo tempo, você foi também construindo com essas experiências, né, uma riqueza também, né, que depois, né, constitui também a sua pesquisa também, né? Faz parte também da pesquisa, né? Exatamente, sim. É verdade, Caio. Eu também acho. Eu fico feliz, né, de poder... Às vezes eu converso com colegas, alguns colegas ficaram numa mesma universidade, fizeram a graduação até o pós-doutorado. Pode ser interessante, mas eu, assim, acho que foi muito bom
esse caminho que eu trilhei, né, de ter mudado de várias universidades, de cidades, de estados, né, que de fato, de orientação principalmente, né, porque cada orientador que eu tive, que foi extremamente importante, de todos os que eu tive para minha formação, mas todos tiveram uma certa, né, deram uma certa contribuição, deram uma certa contribuição para o meu trabalho, para a minha pesquisa, mas eram contribuições diferentes, né, então eu pude, acho que me deu um chão para eu poder também fortalecer a minha própria leitura, que eu estudo, né, da minha pesquisa, a partir dessas várias visões, né, principalmente dos orientadores, dos colegas, enfim, das universidades pelas quais eu passei, né, enquanto aluna, né, enquanto pós-doutoranda, e também, aí também falando da experiência de docência, como eu falei antes, né, foi muito também, me ajudou muito, foi algo bem importante, passado por lugares tão diferentes, a Unesp, em Bauru, e a UESB, que foi em Vitória da Conquista, interior da Bahia, também foi interessante porque nessas duas universidades, que eu dei aula como professora substituta nas duas, né, nessas duas universidades eu dava aula a outros cursos. É uma experiência também interessante, né? Eu achei bem legal também. Porque dei aula para vários cursos, para direito, história, design, educação física, administração, vários cursos mesmo. Mas achei bem interessante assim, o fato de os alunos terem um grande interesse pela filosofia. Eu vi esses dias a entrevista do Adriano Mergulhão, que ele deu para você, né? Eu acho que ele falou sobre isso também, o fato de ser tão importante, né, esse acontecimento no Brasil de ter filosofia no ensino médio, né, eu vejo os alunos chegam na universidade, eles já conhecem a filosofia, têm um contato com a filosofia mesmo, coisa que eu não tive, na minha época não tinha, não era obrigatória a filosofia, então não tive isso, foi uma perda, assim, eu acho, para a minha formação, ensino médio. E hoje, então, os alunos, né, agora, novamente, tem esse retrocesso, né, de se tentativa de tirar novamente, né, a filosofia, a obrigatoriedade, as horas de filosofia, né, que é muito triste, eu acho, vai ter um impacto muito ruim, eu acho, na formação das pessoas, né, dos alunos. Mas até então a gente ainda colhia esse fruto, né, benéfico de ter a filosofia no ensino médio, então foi muito legal essa experiência de dar aula para outros cursos, né, ver que os alunos tinham interesse em conhecer a filosofia e realmente trilhavam a proposta que eu estava fazendo ali, propondo, e também achei muito interessante a contribuição que eles traziam para as aulas a partir das áreas que eles estudavam, dos cursos deles, né? Bom, do direito, de história, era muito evidente, né? Se tem toda um diálogo muito próximo com a filosofia, né? Mas até de outras áreas, como ciências contábeis, tinha alunos muito conseguiam ver, e no final sempre tinha os alunos que falavam, achavam isso muito interessante, professor, agora eu consigo até entender melhor o meu próprio curso a partir das aulas de filosofia, né? Isso eu achava isso muito, muito bom, né? Muito gratificante, que eles conseguiam ter essa percepção. É algo que também, eu percebo que também está havendo atualmente isso, tirar um pouco, há uma tentativa de alguns, não é que, né, especificamente, mas de fazer isso com que os cursos deixem um pouco de lado a filosofia, né, os outros cursos que têm a filosofia na sua grade curricular, né, então também eu considero que é importante que a filosofia permaneça em outros cursos, né, eu acho que isso traz acho que isso é bom para os outros cursos, porque a filosofia via isso nos meus alunos, né, que eles falavam, professor, eu consigo entender até melhor meu próprio curso. E também para a gente, porque a gente tem esse diálogo, né, de muitas vezes a gente não percebe algumas questões da nossa perspectiva unicamente da filosofia, que esses alunos trazem para a gente, né, sendo de outras áreas, né, do outro tipo de conhecimento. Eu acho que é muito interessante esse diálogo, né, da filosofia com outras áreas de conhecimento, outros cursos. Eu pude ter nessa experiência docente essa experiência muito boa, muito positiva desse aspecto, além de também ser lugares diferentes, né, dei aula então no interior de São Paulo, em Bauru, e no interior da Bahia, em Vitória da Conquista, são agora aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, lugares diferentes, como eu disse, cada lugar tem seus desafios próprios, né, mas também tem mesmo um aspecto, às vezes, cultural, enfim, histórico, cultural, que
também traz algumas contribuições para a filosofia ser feita naquele lugar, né? Então, e também, assim, foi interessante. Eu acho que é bom a gente mudar, assim, às vezes, de lugares para ver o quanto é possível haver essas colaborações, né, essas contribuições também. Com Mas certeza. seria, acho que isso, sobre o meu percurso de Uma coisa profissional. só que eu notei também, duas coisas, aliás. Uma que reforça o que eu falava no início, né, que é, se você, na sua trajetória, você citou muitos homens, né, desde do Isso, começo, né, todos os seus orientadores, sempre no masculino, inclusive o autor também, os autores, né, que você estuda na filosofia, né, e isso também, enfim, é algo também que eu acho que hoje em dia, né, a gente está caminhando no sentido de criar um equilíbrio, né, maior de gênero, né, sim. e se você quiser também falar um pouco disso, sobre o que você percebe, né, nessa grande tradição masculina, né, na filosofia, né, e a outra coisa que eu queria aproveitar também, você pode responder juntas as duas, é que, assim, muitos alunos, eles entram na filosofia achando que eles vão encontrar um lugar para que eles possam falar as coisas que eles já pensam. Não sei se você tem essa sensação Sim. também. E aí os Sim. professores vêm com vários autores e falam, não, mas não é assim, esse autor diz isso, esse autor... Existem vários autores, eles às vezes discordam entre si, mas a gente lê esses autores também, porque eles elaboraram esses problemas, né, que o aluno também tem, né, todos têm suas questões, mas eles elaboraram de uma forma mais profunda, mais elaborada, mais rigorosa, enfim. E aí chega um momento em que você acaba optando, escolhendo um autor, né, porque tem uma afinidade, né, ou questões que você já tinha, mas que aquele autor também trabalha, e pelo que eu entendi, me parece que aconteceu algo nesse sentido com o Husserl. Tá certo essa impressão? Eu queria perguntar essas duas coisas. Isso, Caio. Eu vou começar pela segunda questão, depois eu vou para a primeira. Mas é isso, que você colocou, eu acho que é isso também, né? Percebo também, como você disse, os alunos vêm com várias questões. Esse semestre que eu estou dando aula para os calouros, eu percebo isso, é muito interessante, né? Que eles têm toda uma vontade, né, de falar o que eles compreendem, né, sobre essas questões que eles têm, expor essas questões, e acho que isso é fundamental mesmo para mobilizar esse pensamento filosófico, né? Questões. Mas como você disse, quando a gente chega na universidade, a gente vê que autores, os filósofos, também pensaram essas questões que a gente tem, né? Então, claro que é importante você manter aquele seu pensamento próprio, né, de certo modo, que você considera ser próprio, depois a gente vai repensando aquilo, né, ao longo dos anos você vai vendo que algumas coisas você deixa de lado e outras você vai reformulando, mas é importante que você, então, mantenha, né, eu sempre falo isso para meus alunos, é importante você não perder as questões, ter as questões consigo, mas é importante, sim, você ler os autores que também pensaram essas questões, né, para você, a partir dessa ampliação de horizonte, né, você também trilhar um caminho, né, não é que você vai simplesmente repetir o que os autores dizem, não é esse o processo que a gente espera, né, é que você, a partir das suas questões, você encontrar nesses autores as respostas, ou as elaborações que eles tiveram para esse tipo de questão, são diversas, como você disse, né? Normalmente os filósofos, há oposições entre os filósofos, né? Sobre os temas, as questões filosóficas, os problemas filosóficos. É interessante, quando você começa a entrar nesse processo, você vê como isso é muito gratificante, né? Você poder participar dessas discussões entre os filósofos, né? E, como eu disse, para mim, eu acho que a pessoa só vai fazer, né? Tem um sentido fazer o curso de filosofia movido por essas questões, né? Sejam elas quais forem, né? De diversos âmbitos, né? Mas a gente tem que, acho que, prestar, claro, atenção para essas questões que nos mobilizam, né? Que nos tomam, de certo modo, né? E, então, acompanhar o que os filósofos dizem sobre elas,
né? E então, a partir disso, construir nossa própria trajetória de pesquisa, de estudo, né? De discussão, porque aí a gente pode, como você disse, sempre os alunos vêm, né, eu acho que sabe muitas coisas, mas aí você, ao longo do tempo, você vai ver que você vai poder discursar, falar, escrever algo que você pode discutir com outros que pensaram sobre isso, ou seja, você vai ter mais argumento, né, uma fundamentação a respeito daquela questão, o problema que você considera interessante, que te toma, né? Então, você vai ter muito mais fundamento mesmo, né, fundamentação sobre aquele tema, né, importante. E acho que sim, concordo com você, esposa, eu concordo que isso se dá mesmo na filosofia, e isso é o exercício filosófico, né, que a gente acompanha e que nos dá prazer, né, a gente sente muito prazer de acompanhar esse movimento filosófico, né, dessas questões, problemas que são constantemente retomados por diversos filósofos, né, e aí, normalmente é verdade que a gente acaba encontrando um autor ou uma corrente filosófica que a gente se identifica mais, né? A gente gosta muito mesmo daquilo, né? Acaba acontecendo isso, né? Então, autor ou uma linha, né, de uma corrente filosófica, no meu caso foi a fenomenologia, né? Que eu vejo uma corrente de pensamento que contribui muito para pensar essas questões que me mobilizam, né? E o Russell também. Aí, já entrando nessa outra questão que você falou, né, que são muitos homens que a gente estuda, né, nossos professores, de fato, já pensei nisso também várias vezes, como, de fato, não, para mim aconteceu isso, mas para várias outras pessoas também acontece, de muita referência apenas de professores, né, orientadores, professores, e filósofos, né, autores, e poucas filósofas, poucos autores, se você estuda, e no meu caso também eu não tive muitas professoras, eu já pensei nisso também, assim, já fiz esse exercício, não tive muitas, assim, eu tive mais no doutorado, mas na graduação mesmo, pouquíssimas professoras. E isso é muito complicado mesmo, sabe? É muito, muito difícil para nós, para mim, né? Para quem é mulher, de fato, porque você não tem uma referência a seguir, né? Você tem uma referência de um outro, né? Outra coisa, bem diferente de você. Então, uma certa proximidade, familiaridade, uma referência, acho que é importante você ter, de um caso, uma outra professora, ou autora, filósofa, você não tem, né? É difícil ter. Bom, o que ocorre, então? O que ocorre é que, como você disse já antes, né? Acho que até que está havendo um movimento, assim, no Brasil, acho que agora teve essa pesquisa que foi anunciada, né, na ANPOF, como professora da Federal do Rio, né, Rio de Janeiro, escancarou, acho que muito bem, né, o que a gente vive aqui, né, no Brasil especificamente, que é, assim, é um desequilíbrio muito grande de professoras em universidade, né, de alunas, já começa na graduação, mas na graduação parece que é um pouco mais equiparado, de alunos e alunas, né, mas depois isso há uma mudança drástica, né, tem muito mais homens que vão fazer mestrado, doutorado, e depois vão ser professores, né, principalmente universitários, também em ensino médio e fundamental, e, enfim, educação básica, mas concentra muito em homens, né, de fato. E você vê, né, nessa pesquisa também, isso foi lançado, de que há departamentos pós-graduação que você tem, assim, uma mulher, né, gente, acho que tem algum que não tinha nenhuma pós-graduação, que não tinha nenhuma mulher, né, é algo, assim, absurdo, né, e a gente, principalmente porque é mulher, isso é muito ruim, né, você não ter nenhuma outra pessoa que você imediatamente pode reconhecer ali, né, como igual a você, uma outra mulher. Isso, enfim, tem vários motivos, né, tanto que essa pesquisa, o pessoal ainda está discutindo, né, todos os motivos para se chegar a isso, claro que os motivos históricos, culturais, né, a gente sabe todo o processo que a gente viveu no Brasil, né, e que a mulher sempre teve uma exclusão, né, de uma participação mais ativa na sociedade como um todo, né, isso se reflete também na filosofia, infelizmente, né, porque a filosofia que a gente sempre pensa e defende ser um campo de pensamento livre, né, de uma certa liberdade no pensamento, é um lugar de muita exclusão das mulheres, né, então,
E eu dou também um exemplo, assim, eu sempre falo para minhas alunas, e é um exemplo, assim, de várias mulheres que a gente tem, né, no Brasil, no nosso caso específico, mas o meu também eu relato sempre como um exemplo. O fato de quase também, em certo momento, assim, chega um momento que as mulheres, por terem várias dificuldades, essa dificuldade de não ter uma referência feminina, muitas vezes, isso é também algo muito sério. Outra coisa também é o fato de a gente lidar com muitas situações que, em geral, os homens não lidam. Questões, assim, de assédios, né? Tem várias coisas que acontecem na universidade também e são ainda meio deixadas de lado, né? Então, tudo isso as mulheres têm que passar, né? Fora isso, tem a condição da mulher em si, né? Que as mulheres, muitas mulheres mesmo que estão na graduação, depois do mestrado, muitas vezes elas têm que lidar com várias situações. Elas muitas vezes têm família já, né? Tem a sua família mesmo, tem filho, tem marido, ou às vezes tem cuidado dos seus pais, coisas assim. E em geral acontece a mulher ter esse papel, né? São poucos os homens que se ocupam dessa tarefa, né? De cuidar da sua família. As mulheres têm que superar tudo isso, né? A gente tem que, eu sempre falo, a gente tem que, além de ser ótimas pesquisadoras, professoras, a gente normalmente a gente tem que ser ainda um pouco mais, né? Porque a gente tem muitas vezes um pouco mais a fazer, né? Então, assim, como no meu caso, o que aconteceu, isso acontece com muitas mulheres. Eu, quando eu estava terminando, já na época de terminar o doutorado, eu engravidei. Eu tenho um filho, né? Foi o primeiro filho. Só que isso é uma mudança totalmente radical na vida da pessoa ter um filho, né? E eu estava terminando o doutorado, eu estava nesse processo que eu falei agora há pouco, né? Eu tinha voltado da Alemanha, então eu precisava ler textos em alemão, era algo muito complexo, escrever sobre a tese, que era algo complexo, e então me vi nessa situação. Aí ter um filho, né? Que, nossa, você precisa ali de todo um tempo para dedicar a uma criança, né? Então, assim, eu também, assim, vejo, eu só consegui ir adiante, terminar a minha tese e seguir adiante, hoje poder me tornar professora, né, de uma universidade pública, o fato de ter um companheiro que era uma pessoa que entendeu a situação, né, que sabia a necessidade de participar desse momento e não, muitas vezes é deixado só para a mulher essa função, né, de ser mãe, né, só ela tem a maternidade, a paternidade muitas vezes não é exercida muito bem, né, no Brasil ainda. Mas isso acontece com muitas mulheres, então eu converso alunas de graduação, que acontece isso, a pessoa engravida, se ela não tiver toda uma estrutura da própria universidade também e da sua família, ela muitas vezes acaba abandonando o estudo, né, a graduação, mestrado, doutorado, né, isso acontece muito. Então, assim, de fato, para as mulheres é algo muito complicado, porque a gente tem muitos obstáculos no caminho, né, muitos desafios que não, muitas vezes é mais pro lado das mulheres, né, passar do que dos homens. Pode acontecer de homens também ter esse tipo de desafios desse aspecto, né, mas em geral são as mulheres que superar tudo isso, né. Então, assim, sempre digo, olha, minhas alunas, eu sei quanto é difícil, já passei por isso também, tive essa experiência, né, de um filho no final do doutorado, mas é importante, então, isso ter essa estrutura, claro, familiar, obviamente, mas também acho que a universidade tem um papel importante nisso, né, toda a universidade tem que saber acolher também, né, uma aluna, uma professora que está numa situação como essa, né, de maternidade, que de fato é só construindo conjuntamente na sociedade essas condições para que uma mulher possa de fato fazer isso, fazer todo esse percurso que os homens normalmente conseguem fazer, né, de fazer graduação, mestrado, doutorado, poder se tornar também uma professora universitária, né, ou enfim, qualquer outra coisa que a pessoa queira fazer depois, né. Então, eu considero sim que a gente precisa estar muito atento a isso, esse fato, né, de as mulheres realmente pensar nessa pesquisa, né, que é feita porque as mulheres elas estão em um número tão baixo nessas pesquisas, né, na pós-graduação, com professoras ou alunas, e aí é uma outra questão, isso que a gente falou era algo mais do nosso contexto, né, do Brasil. Mas aí, pensando assim, na Alemanha, eu quando estive lá,
também percebia, havia mais homens, mais professores na universidade, pelo menos lá no Arquivo Russell, um pouco mais de homens, mas também havia mulheres. Acho que, mas ainda também tem um problema parecido um pouco com o Brasil também. Mas o que acontece então é que esse problema, né, das mulheres, toda essa exclusão que a gente sofre, a gente sabe, isso já é de séculos, né, não é de agora, é algo histórico, né, já vem de muito tempo. E aí, essa questão também que você disse, das filósofas, né, das pensadoras, das filósofas que também que não foram reconhecidas muitas vezes, né, não tiveram, talvez pudesse ter encaminhado ainda mais profundamente o seu pensamento e não tiveram essa possibilidade, né? Algo também muito triste, né? Realmente muito trágico isso, de que você vê no pensamento, a gente sabe que há, né? A gente tem acesso a algum pensamento, mulheres da antiguidade, da Grécia antiga, tiveram sim um pensamento filosófico, mas esse pensamento filosófico ele não foi reconhecido como tal, né? Isso impossibilitou, então, de fato, que as mulheres pudessem ter, enfim, espaço para ser discutidas e para desdobrar, enfim, aprofundar o seu próprio pensamento. E aí, um exemplo que eu dou, esse fato, né, esse caso, é uma filósofa agora, mais recentemente, eu venho estudando uma filósofa que é alemã, que se chama Edith Stein, e justamente, ela foi também aluna do Russell, né, ela é fenomenóloga também, e ela é uma autora que realmente também sofreu muito com o seu tempo, né, com toda essa exclusão das mulheres na universidade, na vida, né, da sociedade geral, de modo que ela sempre tentou várias vezes ingressar como professora, como docente de universidade pública e não conseguiu. Mas não conseguiu sempre com essa barreira, né, de que ela era uma mulher, ela foi a segunda mulher da Alemanha a defender uma tese de doutorado. Então, ela sofreu demais com isso, ela não conseguiu exercer a docência dela, só no final da vida ela conseguiu num instituto de educação dar algumas aulas, mas ela não conseguiu, como seus amigos, seus companheiros, amigos homens da época, eles conseguiram entrar em universidades e serem, né, professores, exercer a docência, mas ela não conseguiu. Então, ela, por muito tempo, foi a assistente do Russell, né, foi assistente por vários anos. Aí até tem um documento, né, de um concurso que ela prestou, se inscreveu, a Edith Stein, em que o Russell, né, ela pediu para o Russell escrever uma carta de recomendação, algo assim, e aí ele escreve, assim, né, que ela é muito competente para um lugar que aceite mulheres, assim, né, quer dizer, é uma coisa absurda, assim, o Russell, o Heidegger também, ela tinha contato com o Heidegger, todos esses grandes filósofos que a gente estuda e admira e tudo mais, mas também compactuaram com aquilo que se dava na época, que é, né, totalmente algo muito tenebroso, que é essa exclusão das mulheres, né. A Edith Stein ainda tem o agravante, ela era judia, né, de origem judia, ela se converteu, ela até se tornou freira, ela é canonizada e tudo mais, mas ela ter essa origem judia, ela foi perseguida, né, no nazismo, ela foi perseguida e foi morta num campo de concentração, em Auschwitz. Ela foi morta numa câmara de gás, né. Então, ela tem uma história realmente muito trágica, assim, muito trágica mesmo, não ter sido, ela tem hoje agora que eu estou estudando mais ela, eu vejo como, de fato, ela tem um pensamento filosófico relevante, né, certamente ela poderia ter aprofundado a sua filosofia se tivesse tido um espaço para isso, né? Tivesse oportunidade de ser docente numa universidade, né? Como seus colegas foram, mas ela não pôde exercer essa atividade, enfim, somente por ser mulher, né? Esse aspecto. E aí é isso, assim, eu vou falar um pouco ainda, acho que tem um tempinho para a gente falar dos conceitos. Fala um pouco da sua pesquisa, do seu das partes trabalho mais acadêmico. Conceituais, E agora, como eu falei, também estou me dedicando um pouco, assim, começando a Edith Stein também, acho interessante o pensamento dela, mas o Russell, como você falou, né, a maioria dos autores, em geral, a gente estuda muitos homens, né, muitos filósofos, são poucas, assim, mulheres hoje em dia que a gente
estuda, assim, que é mais clássico, né? Você tem a Hannah Arendt, Simone de Beauvoir, ainda são mais estudadas, mas a gente pouco estuda realmente, né? Eu também acho que a gente deveria também, considero importante, está havendo nas universidades, vejo que está começando a haver, um movimento de também estudo, né, de atenção e estudo do pensamento dessas mulheres, né, mulheres que muitas vezes foram esquecidas na história da filosofia, né, e eu considero que isso é importante. Mas, então, voltando ao Russell, foi o autor que eu estudei mais, né, tenho já uma pesquisa encaminhada nesse autor. O Russell, como eu falei antes, né, me despertou o interesse para estudar o pensamento dele, essa questão da temporalidade, depois também da alteridade, da intersubjetividade. Bom, mas para a gente entender o Russell, acho que umas coisas é interessante, né, a gente destacar. O Russell, quem é o Russell? É um pensador alemão, ele viveu entre 1859 e 1938, né? O grande texto, assim, que foi muito marcante, influenciou muitos pensadores, foi o texto que ele escreveu, As Investigações Lógicas, de 1900, foi um grande marco, né, do pensamento dele, e a sua obra seguinte, né, textos posteriores, mas 1900 foi esse marco. E então o Russell, ele é considerado fundador da fenomenologia, essa corrente de pensamento, né, contemporânea, filosofia contemporânea. É um autor que ele influencia, então, sendo também esse fundador da fenomenologia, ele influencia vários outros filósofos, autores contemporâneos também, né, principalmente os que vão, então, utilizar esse método fenomenológico, que é o Heidegger, foi aluno do Russell, né, também o Merleau-Ponty, o Sartre, são os propriamente fenomenólogos mais clássicos, mas outros autores também ele influencia, né? Muitos autores da filosofia contemporânea, mas também de outras áreas. Por exemplo, nas ciências sociais você tem autores, né? Você tem o Schutz, que tem a sua pesquisa mais direcionada à sociologia e à filosofia, é um autor que é muito influenciado também pela fenomenologia do Russell. Né? Então, o Russell tem, de fato, uma influência grande no pensamento contemporâneo. Bom, e o Russell, qual que parte o pensamento dele, né? Ele começa a pensar, já um pouco antes de 1900, na verdade, ele é matemático, né? Ele era matemático, antes de se dedicar à filosofia, ele era matemático. Então, ele se preocupou, inicialmente, as questões filosóficas dele eram mais direcionadas a essa interface com a matemática. Então, ele escreveu a tese sobre o conceito de número, né? E ele estudou nos seus primeiros escritos lá, desde a filosofia da aritmética, ele tinha essa preocupação de entender o que era um número, por exemplo, né? Que é algo que adivinha também dessa formação de matemático dele, né? Mas aí ele foi também foi muito influente para entender o Russell esse momento histórico que ele viveu, né? Que era um momento em que a psicologia ia se constituído como uma disciplina autônoma, né, e separada da filosofia, né, e o Russell se dedicou bastante a prestar atenção a esse momento, né, histórico. Então, o início do pensamento do Russell, nesse início, ele se dedica muito a que se chama a crítica ao psicologismo, né. Ele critica vários autores da época que ele vai dizer que são autores que tentam descrever a consciência, algo central do pensamento do Russell, do modo ainda que ele vai chamar psicologista, o modo que ele vai dizer que ainda descrever, né, seria descrever a consciência ainda a partir de uma descrição causa-efeito fisicalista da consciência, né, e o Russell vai dizer que isso não responde propriamente às questões filosóficas da consciência, do sujeito, né, ele vai dar uma outra direção. Então, por isso ele vai propor um outro método de investigação, que é a fenomenologia, né? O que ele vai fazer na fenomenologia? Qual que é o grande verso da fenomenologia? É justamente, ele vai dizer, descrever a consciência, então, se apartando desses prejuízos psicologistas, descrevendo a consciência
voltando-se sobre a consciência ela mesma, né? Então, ele vai dizer que o fundamental para o fenomenólogo é descrever a consciência nesse seu acesso ao mundo, né? A consciência, que seria esse lado subjetivo do sujeito, o acesso do sujeito ao objeto, né? Ou como o sujeito constitui objetos do mundo, né? Essa relação, para ele vai ser importante essa relação, descrição da imanência da consciência, da transcendência do mundo do objeto, né? Ele vai, no final, ele vai dizer que a fenomenologia vai ser, justamente, vai ter como objeto descrever a consciência nos seus modos de constituir o mundo, de constituir sentido. E é justamente, ele vai dizer, mediante atos de consciência. Os atos é que constituem propriamente o mundo, né? Então, a gente constitui o mundo, a transcendência, a partir de atos de recordação, de percepção, de fantasia, né? Isso tudo são atos da consciência mediante os quais eu constituo um mundo, né? Um mundo com um sentido. Então, ele faz esse recuo, né? O Russell, para a consciência, a fenomenologia é essa descrição da consciência e justamente, principalmente desses atos da consciência, mediante os quais um sujeito constitui um mundo, né? E aí, como que ele faz isso? É interessante também a maneira como ele faz isso, porque ele vai partir, para ele chegar a pensar a fenomenologia dessa maneira, ele vai, já nessa época de 1900, nas investigações lógicas, quando ele faz essa crítica ao psicologismo, ele vai fazer uma outra crítica que é importante também, vai ser importante o pensamento dele, que é a crítica à ideia moderna, a concepção moderna, entender essa relação entre sujeito e objeto. E ele vai dizer, essa relação é entendida pela relação de representação, né? Então, ele vai ver que há alguns problemas nessa ideia de representação moderna, né, que vários autores vão compartilhar desse conceito de representação, desde Descartes, Kant, os itistas também, né. Aí o Russell, ele vai ver isso, ele vai ver assim, ele vai dizer, bom, quando, por exemplo, eu uso o conceito de representação para entender qual que é a relação de um sujeito a um objeto, e eu digo que a representação é essa ligação, né, sujeito-objeto, eu ainda não consigo, com esses elementos, escrever bem o que é essa recordação, essa representação. O que é essa representação? Ela é um terceiro elemento, a representação é uma cópia do objeto na nossa mente, por exemplo, né? E aí a representação seria um terceiro termo, né? Mas como que se daria isso? A partir desses elementos, assim, não parece conseguir explicar muito bem, ele vai dizer. Aí ele vai, então, propor um outro conceito, que ele vai julgar que vai poder superar essa ideia de representação, como essa ligação entre sujeito e objeto, que é o conceito de intencionalidade. É um conceito bem essencial da fenomenologia do Russell, e ele vai dizer o que é essa intencionalidade. Ele vai retomar, na verdade, de um autor que é o Brentano, da época, né? O Brentano mesmo, ele vai dizer que ele já retoma isso lá da escolástica medieval, que eles já pensavam isso, os escolásticos, nesse conceito de intencionalidade, essa intencionalidade. Bom, já o Brentano vai dizer o quê? O Brentano vai dizer que a intencionalidade é esse visar da consciência a um objeto. Então, intencionalidade significa que a consciência direciona ao objeto, né? Ela é direção, ela é um visar a um objeto. Só que para o Brentano, a consciência, quando ela se direciona a um objeto, propriamente ela abarca esse objeto, de modo que esse objeto, ele se torna um objeto da consciência, imanente à consciência, né? Um objeto, esse objeto, ele se torna presente na consciência, de um modo intencional, não de um modo físico, qualquer coisa assim, mas de um modo intencional, né? Ele está intencionalmente presente na consciência, esse objeto, visado pela consciência. E o Russell vai discordar drasticamente disso, ele vai dizer que esse objeto que é visado pela consciência, ele é algo que é sempre separado da consciência, ele é transcendente, ou seja, ele não está no âmbito da consciência, certo? Ele é diferente da consciência, a consciência de fato sempre é esse visar, e isso o Brentano estava certo, a consciência para o Russell sempre é isso, quer dizer, a intencionalidade sempre é o visar um objeto.
em direção, a consciência se direcionar ao objeto, isso é intencionalidade. Só que nessa direção ao objeto, a esse visar, que é a intencionalidade, esse objeto visado, ele não está presente propriamente na consciência. Não, esse objeto, ele está fora da consciência, ele é transcendente, certo? O que é a imanência da consciência? O território da imanência da consciência é, para o Husserl, apenas o território dos atos de consciência, né, como percepção, recordação, e também ele vai dizer que as sensações, né? Por exemplo, quando eu vejo uma bola vermelha, eu tenho a sensação vermelho, a sensação de uma esfera, né? A esfera que eu vejo, o vermelho que eu vejo é algo que está presente em minha consciência, ele vai dizer algo imanente, essas sensações, né? Isso é algo, então, imanente, mas o objeto que a consciência constitui, o objeto bola vermelha, isso é algo que é transcendente, não está presente em minha consciência, seja de um modo meramente mental, ou seja como for. E aí que é a questão da representação, né? Porque ele vai dizer, os modernos consideravam que esse objeto bola vermelha estava presente em minha consciência de um modo representativo, né? Mediante uma representação. E o Husserl vai dizer isso causa muitos problemas. Dizer, então, ele vai não usar essa ideia da representação e vai dizer que essa bola vermelha é um objeto intencional. A consciência visa, constitui ele como uma bola vermelha a partir de dados sensíveis, como a cor vermelha, a esfera, e é algo que os meus sentidos me dão. Por isso é algo que está presente na minha consciência enquanto algo imanente, propriamente. É interessante, assim, esse conceito de intencionalidade realmente é muito fundamental para o Husserl. E é bem interessante, né, porque ele dialoga com os modernos, e aí, como eu disse, muitos filósofos contemporâneos vão retomar esse conceito, o Merleau-Ponty, o Sartre, né, principalmente, esse conceito de intencionalidade, essa relação entre imanência e transcendência. Né? E no seu doutorado, você disse que você se debruçou sobre alguns textos, né, que poderiam elucidar melhor certas questões que não estavam publicados. Só para você comentar um pouco disso também, para ser como um encerramento aqui da nossa conversa também, falando um pouco de qual foi essa descoberta, no que isso contribui para os estudiosos de Husserl, da fenomenologia. Sim, então aí eu fui estudar, então essa parte que eu expliquei da intencionalidade ainda são textos entram, depois vai entrar a questão da temporalidade, né? Ali ainda, nas investigações lógicas, o Husserl não tinha ainda questionamento. Aí depois, a partir de, lá por 1905, ele vai escrever textos mais sobre essa questão, que eu falei que é interessante, né? Me interessou no Husserl, sobre a constituição temporal, né? Então, o Husserl vai, com a constituição do tempo, ele vai ver que havia alguns problemas até naquilo que ele estava propondo sobre a intencionalidade, que ele vai considerar que ele foi um pouco, digamos, kantiano, mais, né, nessa concepção lá da intencionalidade, das investigações lógicas, que foi isso que eu expliquei antes, porque ele vai considerar que parece que toda intencionalidade, ela seria sempre uma produção ativa da consciência, né, o produto de um sujeito agindo no mundo. E depois, quando ele começa a pensar sobre a temporalidade, ele vai observar que o tempo vai mostrar para ele que há uma camada da consciência que também é, de certo modo, intencional, ela tem intencionalidade, mas ela não é ativa, não é o produto de um sujeito que produz algo no mundo. Ao contrário, é um campo que ele vai chamar de pura passividade. De pura passividade. Só um pouquinho, Caio. Tudo bem. Aí o que acontece, então você vai pensar a temporalidade como sendo uma esfera bem interessante. Ele vai fazer que é bem importante para o Merleau-Ponty, por exemplo, esse campo da passividade. Ele vai dizer, além dessa produção ativa do sujeito, na intencionalidade, há também uma passividade, ou seja, isso que me atinge, né, como eu falei antes, o vermelho, o sentido, a esfera vermelha, com a bola vermelha, que faz eu constituir a bola vermelha, isso é algo, você vai dizer, passivo,
é uma Ursache, ele vai dizer, uma afecção originária, uma sensação originária que me afeta e que não é algo que o eu, o sujeito, propriamente produziu, é algo que atinge o sujeito, né? E esse campo dessas sensações originárias, que ele vai dizer, ali nesse campo há um tipo ele vai dizer, de uma temporalidade constitutiva de tudo que há, na verdade, né? O campo que ele vai dizer, o campo mais profundo de toda a constituição da consciência. Esse campo que ele chama, então, passivo. E aí ele vai estudar essa passividade da temporalidade, da consciência, nesses textos Manskies de Bernal, que eu falei anteriormente, né, que estava em alemão, eu tive para a Alemanha para estudar esses textos, esses textos de Manskies de Bernal são uns textos que ele vai descrever esse âmbito da passividade da consciência, e aí ele vai... Aí eu considero isso, defendo isso, né, na minha tese também, na minha pesquisa, que aí o Husserl, isso é bem interessante, o Husserl ele é bastante kantiano, ao meu ver, ele é cartesiano também, alguns autores apontam mais o lado cartesiano dele, eu considero que ele é mais kantiano, assim, ele mesmo apresenta isso, assim, o Kant é o grande pensador com quem ele está pensando, e ele, então, como eu disse, né, ele está muito próximo do Kant, enquanto, no primeiro momento, ele pensa a intencionalidade como esse modo ativo do sujeito constituir o mundo, né, mas tem um momento, quando ele começa a pensar a questão da temporalidade, esse modo passivo de constituição, aí ele dá um passo além do que o Kant, por exemplo, estava pensando, né, ou tal como o Kant pensava, e aí ele tenta pensar justamente algo para além, né, algo puramente husserliano. Então, acho que ele traz uma grande contribuição, o Husserl, quando ele pensa esse campo da passividade do tempo, da temporalidade, certo? E a gente pode fazer outras entrevistas, porque realmente a conversa é longa, tem um grande campo, né, para dobrar, entender o que é essa passividade e a temporalidade. Mas se só você tiver terminar... também links de textos seus, da tese, sim, também eu deixo. Tá. Mas pode concluir, claro. Só para finalizar mesmo, para as pessoas que tiverem interesse, né, essa questão da constituição do tempo, é bem interessante, porque o Husserl, ele vai, então, a grande teoria que ele faz sobre a constituição do tempo, ele vai mostrar, por exemplo, o grande exemplo que ele usa é o da melodia. Então, hoje em dia até se encontra teses de pessoas colocando em prática, pessoas que estudam teoria musical, colocando em prática o pensamento do Husserl sobre o tempo, e eles dizem que dá certo, assim, que faz sentido, dizem que faz sentido. E é bem interessante a descrição, assim, ela é bem complexa, mas, assim, de um modo geral, ele vai explicar, bom, ele vai dizer, a gente pensar na ideia de melodia, né, que é um exemplo ótimo para entender a temporalidade, a constituição temporal. Quando a gente tem uma melodia, necessariamente a gente precisa ter o quê? Né? Para ter uma melodia, a gente precisa ter uma duração de sons, né? A gente conceber uma ideia de duração daqueles sons que são tocados e também uma alteração, né? Eu não posso ficar só com duração, nem só com alteração, com mudança, né? Eu tenho que ter uma melodia tanto alteração de sons e essa percepção da alteração dos sons e uma percepção de duração, constituir melodia. Não eu teria só se tivesse duração, alteração, seria só uma série, uma amálgama de sons desconexos um do outro, né? Então, para ver essa conexão, para ter dó, ré, mi, fá, qualquer os sons que passa, constitui uma melodia, tem que ter esses dois elementos, duração e alteração. E aí o Husserl mostra como, então, no aspecto presente, eu ouço um dó, presente, no momento presente, eu tenho um presente atual. Só que quando esse presente atual se esvai, deixa de ser, né, passou a uma passagem temporal, esse presente, esse dó, ele não se esvai na consciência, ele não se perde na consciência, ele fica retido na consciência. Isso ele vai dizer que há uma retenção. E esse é um conceito bem importante dele, bem influente assim, na filosofia, que é o de retenção. Então, a gente tem uma retenção daquele som passado. E também a gente tem uma proteção de um som futuro. A gente já pode prever, né, quando a gente conhece a melodia, que vai tocar um Fá depois, né? Então, a gente, é bem interessante, naquele momento atual, a gente lida com o agora atual da percepção, que já foi antes, a retenção do passado, e a proteção do futuro, né? E aí depois ele vai falar da recordação, da expectativa também, é bem interessante, assim. Um dia a gente pode gravar uma entrevista só para explicar a constituição do tempo, porque ela é bem detalhada, assim, né? Uhum.
Mas é bem interessante no russo. Como vocês podem ver, agora a gente tem participação, né, do meu filho, mas é bom que as pessoas que estão de quarentena saibam, porque eu acho que várias pessoas estão nessa situação, né, eu, por exemplo, estou sozinha com o meu filho de 5 anos, né, para as pessoas, para as mulheres é muito importante, como a gente estava falando antes, né, saber que elas não estão sozinhas nesse barco, né, que eu tenho várias amigas, colegas, professoras, alunas que também estão com o filho em casa e tendo que trabalhar, e estudar e estudar filosofia, pensar em filosofia. Com certeza. Sheila, foi um prazer muito grande conversar com você. Se você quiser dizer mais alguma coisa aí para a gente encerrar. Não, enfim, eu quero dizer que foi muito legal, primeiramente. Bom, a gente pode continuar as conversas, né, no outro momento, falar também sobre a alteridade, intersubjetividade, a próxima vez, né, ficar para uma próxima ocasião. Quem tiver interesse, a minha tese, ela está acessível na biblioteca da UFSCar, você encontra, tem pelo meu nome, Sheila Tomé, Temporalidade e Constituição, é o título. E, enfim, posso disponibilizar textos também para quem tiver interesse sobre esse tema, temas fenomenológicos. Tá certo. Muito obrigado, Sheila. E, bom, foi muito bom. Espero que as pessoas que assistam aí, que tenham acompanhado o canal, deixem os comentários para a gente continuar a conversa depois. Sim, certamente. Obrigada. Tchau, Sheila. Até mais. Até.